Então, vocês vão considerar que essa parte, primeira parte da aula, foi essa parte mais geral. E agora eu dei uma paradinha aqui na aula para começar gravando esse vídeo de novo. Por quê? Porque esse vídeo que eu vou gravar, que eu estou gravando agora, ele não vai ficar público para todo mundo no YouTube. É um vídeo tipo interno da turma. Então eu vou colocar lá no canal do YouTube como um link que nem todo mundo tem acesso, somente vocês vão ter acesso, os alunos da turma, porque eu vou abrir aqui em parte o trabalho de vocês e tal, para mostrar quem fez o que foi que fez, quem está faltando, porque essa informação é interna, eu não vou botar isso no canal, né? Vai ficar mais interno, somente quem tem o link aqui vai ter acesso a esse material aqui, tá? Então vamos lá. Em relação ao trabalho, né? Observem como é que funciona para o professor. Eu vou lá direto agora naquela parte do trabalho. Se eu vier aqui no trabalho, ó, revisar trabalho, o que é que ele vai fazer para mim? Tá? Aqui ele está colocando o nome de uma pessoa, né, da Gabriela e tal, mas deixa eu voltar para cá para fazer o seguinte. Ó. Deixa eu clicar aqui, conferir as instruções. Então, as instruções de trabalho estão aqui. Trabalho dos estudantes. Observe que aqui eu tenho, tá? E está aparecendo o nome de vocês aqui, né? Então, observem que eu tenho 6 entregues, então, e tenho um pendente, tá? Então, só a Nid que está pendente aqui, mas ela entrou, por exemplo, ontem e na plataforma que eu vi mandou uma mensagem, concluiu uma aula. Talvez ela esteja no caso de que concluiu alguma coisa na aula. E o envio tem que ser feito por aqui, porque senão não sai daqui para cá, do pendente para os entregues. Então aqui estão todos que estão entregues. Eu não coloquei ainda nota nenhuma, naturalmente, porque eu não corrigi nada, né? Então eu vou abrir aqui um por um, porque eu acho que é importante que vocês entendam o que o outro está fazendo, porque aí eu vou explicando, ó, isso ficou legal, pode fazer assim, então vocês acabam aprendendo um com o outro, né? Aqui na disciplina também. Eu vou começar aqui, vou pela ordem aqui, tá? Vou abrir pelo Júnior aqui. Então, ó, ele me enviou, deixa eu ver aqui o material que ele enviou. Ele enviou um link para o Miro, confere? E enviou aqui uma planilha, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, o link para o quadro do Miro, que ele fez. Tá? Então, o que vocês estão vendo na tela aí é o quadro do Miro. Observe aqui que tem aviso aqui de aluno de outra matéria pedindo acesso. Eu vou dar aqui a matéria, que é de administração. Tá? Você vê como é que funciona. Alguém mandou eu dei um aviso para a turma de administração que tem o prazo de entrega hoje e tudo mais. E aí eles foram lá e entraram no Miro também. Então me marcaram no Miro alguma coisa. Ó. Isso aqui é coisa do conteúdo lá, tá? Então, ó, aqui eu posso ir para o quadro da pessoa que marcou, mas eu vou fechar isso aqui. Então, ó, indo para o quadro aqui do Orivaldo, o que é que ele fez, né? Não vou entrar no detalhe, tá? Mas eu quero mostrar só aqui, ó, curso de avaliação, atividade, o resumo dos vídeos, tá certo? Resumo dos vídeos com auxílio do ChatGPT e revisão bibliográfica e produção do texto com as próprias palavras. Então, tá aqui, ele separou, né? Fez um mapa mental no Miro. Eu vou reforçar aqui, por exemplo, ele fez no Miro. Só que lembra que eu falei na aula passada, quem não tiver habilidade o suficiente ou ainda não souber usar o Miro, não tem problema, faz numa folha de papel, mapa mental, tira uma foto e coloca lá no Miro, tá? Então, desse jeito aqui fica mais fácil para ele, né? Enfim, para mim. Então, aqui tá, ó. O primeiro vídeo é uma apresentação, então ele colocou aqui os tópicos, né? Os 7 vídeos que tem lá, e aqui ele fez um resumo em mapa mental, tá? Aqui, ó. Então, observe que essa forma de trabalhar é uma forma importante para mim, né? Que fica mais fácil de eu corrigir as coisas. E é importante também para ele, porque quando for acontecer a prova, ele pode abrir aqui e já vai estar com o resumo dele pronto, né? Então, eu quero mostrar para vocês que esse tipo de organização que eu estou meio que impondo a vocês é bom para mim e para vocês também, porque fica aqui o resumo de tudo que vocês foram fazendo, porque seguramente você não vai lembrar do que foi que aconteceu na terceira aula, na quarta aula, daqui a 5 aulas, quando tiver prova, etc. Mas é só entrar aqui e ver o que você fez, né? E aí vai adicionando coisas aqui. Então, o mapa mental está aqui, tá? Não vou entrar no detalhe disso aí, porque é a atividade de cada um, né? A correção eu vou fazer depois, né? Então, observações, dúvidas, se quiserem colocar, podem colocar aqui, me marcar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele pegou aqui uma parte do ChatGPT. Por que
Então, vocês podem chegar aqui, um exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um refresh aqui, que eles perderam um pouquinho aqui no quadro. Ó. Engraçado que não está aparecendo para mim aqui as opções aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar para o trabalho dele lá, ó. Aqui, vou para aqui da Gabriela, né? Vou voltar para lá, me perdi um pouquinho aqui. Deixa eu voltar para cá, no trabalho do Júnior, Miro. Espero que agora abriu, tá aqui, ó, porque ele às vezes, opa, fugiu aqui também, ó, saiu deixa eu dar não tá vindo. Eu ia dar um exemplo de comentário que vocês podem fazer aqui, tipo de me marcar aqui. Será que é porque tá só com visualização? Pode ser, eu não posso editar aqui, foi bem observado, tá como view only. E você pode ter cometido uma outra falha, bem importante isso aqui, ó. Eu vou pedir aqui, estou pedindo a você direito de escrever, você vai me liberar aí. Mas eu tenho a impressão que você não está na versão educacional. Eu vou mostrar aqui depois, ó. Eu vou vir para cá, ó. Você tem que estar no Education Team. Esse quadro tem que estar aqui dentro desse grupo. Porque senão ele não vai me deixar, ó. Aqui tem outro time que alguém criou. Ó, outra coisa, alguém criou aqui esse cara. E tudo que for feito aqui não vai abrir a versão educacional, tá? Aqui sim. Aqui vai estar na minha versão educacional. Vou voltar para lá para a gente não perder muito tempo. Você libera para mim aí. Aí aqui eu vou a planilha, tá? A planilha dele, tá? A planilha do Júnior aqui. Então tem um título aqui, um título de um projeto, né? Oi? É porque eu tenho que vir aqui. Então, lembra que eu pedi para todo mundo escolher e definir um projeto Smart, tá? Então, o Júnior já definiu e ele fez aqui a planilha, né, com os itens de CAPEX e de OPEX, com as explicações e com os valores, custo mínimo e máximo do trabalho que ele escolheu. Que aí eu vou passar para vocês aqui, para vocês terem uma noção do tema, tá? Observe que ele colocou o tema aqui, tá? Ó, implementação de oleoduto, gasoduto de 200 km para transporte de gás com capacidade de 5 mm CF por dia e com conclusão em 24 meses dentro do orçamento previsto de 150 milhões. Tá? Ele fez um título aqui, ele criou um título, né, bem smart, né, com algumas coisas bem definidas, e vai trabalhar em cima desse projeto. Tá? Então, não vou fazer as correções, os ajustes, eu vou fazer depois, não vou fazer agora, eu estou mostrando só o que é que está feito, o que é que foi entregue. Então, quando terminar, normalmente eu estou fazendo assim, eu chego aqui e dou a nota 100, que na verdade entregou. Não corresponde à nota que efetivamente ele vai ter no trabalho. Mas como eu estou fazendo diferente esse semestre, aqui eu vou colocar a nota do trabalho realmente. Tá? Então vai ficar em branco por enquanto, que eu não corrigi, né? Então aqui é isso. Eu vou passar agora para o da Gabriele, para vocês verem o que é que ela fez, e vou passar assim de todo mundo, para todo mundo ter uma noção do o que é que pode melhorar, né? Comparando com o outro, aprender com o outro e ir ajustando, porque a gente está no começo do curso ainda, né? Então a Gabriele, eu dei uma olhada aqui no trabalho dela, ela só colocou o link do Miro. Observe que toda vez que vocês forem colocar para mim alguma coisa, vocês podem enviar link, planilha, doc. O Google, o Classroom, dá a possibilidade de vocês enviarem o que vocês quiserem para mim. Então, tudo que vocês tiverem feito, manda pelo mesmo lugar. Qual é o lugar? O Classroom. Vocês vão adicionar lá. Se for um PDF, vai adicionar o PDF. Se quiserem mandar uma imagem, vão adicionar uma imagem. Mas bota tudo num lugar só. Porque na hora que eu entrar, que eu for corrigir o trabalho do Jamerson, por exemplo, eu vou entrar ali no Jamerson e eu sei que está tudo lá. Porque senão eu vou ter que ficar procurando, vai complicar demais. Então, coloquem tudo sempre da tarefa no lugar, na caixinha lá certa. Processo. Então, no caso da Gabriela, por exemplo, ela não fez ainda, já vi que ela não fez a planilha. A parte do projeto ela não fez, ela fez o resumo dos vídeos. Ela vai ter que depois adicionar. Quando for adicionar, vai adicionar no mesmo lugar, tá? O que estiver faltando. Então, aqui ela fez de um jeito diferente. Ó, é bom que vocês veem que tem a possibilidade de um mapa mental um pouquinho diferente. Então, ela fez por vídeo, trouxe para cá. Então, basicamente foi isso aqui
Isso que ela fez. Vou passar bem rápido aqui para a gente ir logo para outro, né? Quando tiver alguma coisa muito diferente, eu abro aqui. Por exemplo, do Dan agora aqui. Ó. Aí eu vou abrir aqui. Estou sem acesso. Eu acho que o seu caso é um caso que você fez fora do Education Team. Eu vou pedir acesso aqui. Você pode liberar o acesso para mim aí. Tá? Mas aqui não está, tá vendo? Não apareceu para mim. Aí eu vou passar, enquanto você libera o acesso, se você puder liberar aí agora já facilita, que eu já abro aqui mesmo, né? Aí observe que tem uma planilha. E além da planilha, né? Além da planilha, que vai ser uma planilha naturalmente parecida, tá? Com a que o Orivaldo apresentou e que eu mostrei para vocês aqui. Observem, Igor e Daniel. Aqui está em dupla, título SMART, ó, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para a construção de uma estação de tratamento de efluentes com configuração tecnológica de UASB, tá? Seguido por lodos ativados. Então, aqui tem, aí está esse título, eu vou fazer a avaliação dele depois, com mais calma, tudo eu vou avaliar depois. E aqui observe que tem itens de CAPEX e itens de OPEX, mas observe que tem uma diferença importante em relação ao trabalho que o Orivaldo apresentou. O que é? Mínimo e máximo. É interessante para vocês fazerem essa atualização, os valores mínimos e máximos, porque lá na frente eu vou precisar desses valores mínimos e máximos para que a gente possa fazer uma análise de sensibilidade em relação ao projeto, esse tipo de coisa. Então, quem não fez ainda, faz considerando os mínimos e máximos como ele fez. Tá? Vocês fazem essa mudança aqui, que realmente vai melhorar. Aí aqui tem uma coisa que vocês fizeram, né? Que é bem interessante, que é colocar no formato de um trabalho, de um relatório. Tá? Quando vocês estiverem fazendo estágio, trabalhando em alguma empresa, alguma coisa, vocês vão usar ferramentas tecnológicas, que nem vocês estão usando comigo aqui, mas no final vocês vão ter que produzir um relatório. Então, eu quero, e todo mundo vai me entregar no final do curso um relatório que nem esse que está aqui. Introdução, análise técnica, estimativa de custo, cronograma, implementação. Então, para você, que isso ficou pendente. É importante fazer e é importante deixar isso como um documento vivo. Eu vou explicar o que é um documento vivo. É um documento que você mexe um pouquinho uma semana, bota as coisas lá. Eu quero que vocês tenham o hábito de... O professor deu uma aula, a aula teve alguma coisa a ver com o trabalho, vai lá, faz um pouquinho do trabalho, coloca no documento vivo. Coloca aqui. Tá? Esse documento, escopo, análise técnica, layout, design, estimativa de custo, tudo que está aqui faz muito sentido para vocês e para mim, mas nesse primeiro momento tem muita coisa que veio da onde? Do próprio ChatGPT. Eu não quero no final um relatório ChatGPT. Eu quero um relatório Jamerson, Igor, Daniel, Orivaldo e quem está assistindo, Gabriele, Nidia, enfim. Certo? É um relatório de vocês, com as palavras de vocês. Eu estou dando aqui esse começo está sendo assim, para vocês pegarem a ideia geral. Mas depois vocês vão melhorando e enriquecendo. Por exemplo, você que trabalha muito com dashboard, com Power BI, enfim, quiser colocar coisas aqui no relatório, você sai com o seu projeto montado daqui. Certo? Então, o que eu tenho colocado, né, aqui, que essa disciplina dá muita margem para vocês saírem daqui com um TCC quase pronto. Se o TCC fosse dessa área, por exemplo. Porque a gente vai construindo, é um projeto, que a gente vai construindo aula a aula, para no final, para o projeto lá. Né? Se vocês entrarem nos vídeos, como eu já orientei em outros vídeos de outras turmas, vocês vão ver que é isso. Só que dessa vez vai sair mais completo ainda, porque eu estou melhorando. Quando eu terminar aqui, quando eu fizer a correção, eu vou clicar aqui em devolver. Entendeu? Aí eu vou fazer o devolver, eu posso adicionar os comentários e posso dar uma nota aqui. O que eu estou fazendo aqui de diferente é o quê? Eu estou devolvendo praticamente, pelo menos o geral, ao vivo, né? Ou gravado aqui, quem estiver assistindo depois, para que vocês considerem esses comentários e depois, quando eu entrar no específico de cada um, aí eu não vou gravar de novo uma aula, mas eu vou botar aqui nos comentários, particular, eu vou dar a nota e vou comentar. E muitas vezes eu vou pedir aqui, olha, ajuste isso, faça isso. Aí vocês vão entrar lá e vão ajustar o que eu estou orientando a fazer aqui. Porque esse trabalho vai ter uma nota, mas vocês podem ir melhorando ele depois. O que importa é chegar lá no final com um trabalho bem feito. Tá? Então aqui já passei no Dan, né? Vou voltar para cá. Já... Vou comentar, professor, se ainda quiser tentar ver se consegue acesso. Eu acho que eu liberei por aqui.
Daniel, sim, o mapa mental aqui. Esse aqui. O Miro. Lembra que tem que liberar o acesso para mim. Então, o que aqui ele fez aqui, né? Aqui não tá view only para mim, tá vendo? O que eu ia comentar é isso. Aqui, vou olhar. Aqui, ó, por exemplo, ele fez o mapa mental. Observe que o mapa mental fez diferente também. É bom que vocês estão vendo as possibilidades que tem aí de trabalho com o Miro, né? Observe, ele fez um resumo do vídeo no card. E ele poderia ter colocado assim para mim, ó. Vim aqui nos comentários, era isso que eu queria fazer, ó. Comentar aqui, por exemplo, aqui é um exemplo, né? Seton, tô com uma dúvida em relação a este item. E aí, escrever a dúvida. Aí, quando eu fizer isso aqui, eu vou clicar aqui, vai aparecer uma mensagem para mim. Ó. Aqui, na verdade, eu que estou me mandando a mensagem aqui, né? Mas, provavelmente, quando vocês fazem isso, observe que deve aparecer para mim, estou dando um refresh aqui para poder aparecer a mensagem para mim. Ó. Não apareceu, mas deve... Ó, tá vendo aqui que apareceu uma mensagem para mim? Ó, se eu for lá, ó, eu posso dar um reply. E aqui eu faço a explicação. Aí, quando eu fizer a explicação, o dono do quadro vai receber a mensagem de que eu respondi. Tá? Então, é outra forma de dar um feedback mais rápido, mais focado aqui, né? Direto me marcando no quadro do Miro. Eu não garanto que eu vou responder tudo na mesma hora, mas sempre que eu entrar lá, que eu for ver a dúvida vai estar lá e fica fácil de se comunicar, né? Desse jeito. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos passar agora para o Jamerson. Tá? Aí o Jamerson tem aqui, o que é que tem, né? A tendência é eu comentar menos, porque os comentários vão estar valendo para todo mundo. O Jamerson não me mandou ainda o quadro do Miro, ficou de mandar, se for fazer, tá? Não é obrigatório o quadro do Miro. É interessante, mas não é obrigatório. Então, esse relatório aqui, né? É importante, por exemplo, fazer uma capa, né? Fazer uma coisa mais organizada, com índice e tal, em relação ao do Dan e do Igor que eu vi. E é isso aqui, tá? Então, detalhar um pouquinho mais, ir aprofundando a medida de cada aula que eu dou, tá? E eu vou comentar também uma coisa aqui depois na sequência. Então, aqui está a planilha, tá? A mesma coisa, vale o mesmo comentário, né? Mínimo e máximo de preço, tá? O mínimo e máximo de itens, vocês podem procurar, que eu dei essa dica na aula, né? Vocês podem pegar preços mínimos e máximos, no próprio ChatGPT ele vai lá dar qualquer coisa, aquilo não é crível, né, do ponto de vista técnico, mas vocês podem procurar na internet quem são os fornecedores, ou mesmo perguntar ao ChatGPT quem são os fornecedores mundiais desse tipo de equipamento. No Brasil, quem revende isso? E aí vocês podem ir no site do revendedor, ver se vocês encontram um preço, faz uma pesquisa de preço, porque tanto mais exato vocês sejam no trabalho, mais preciso vai ser o VPL, o TIR, o payback que vocês vão calcular no final. Tudo que a gente vê em avaliação econômica de projeto é estimativa. Tá? Ninguém vai dizer assim, o VPL, ninguém vai cravar um VPL aqui, em projeto de engenharia, nenhum. Ninguém vai cravar um TIR, um payback, ninguém. Por quê? Porque são muitas variáveis. Se eu fizesse um concurso com vocês, assim, vamos fazer um trabalho aqui, todo mundo ia estar estimado. O que eu poderia considerar é o quê? Quem foi mais preciso. Então, o que é ser mais preciso? Utilizar as taxas de juros mais adequadas, montar um fluxo de caixa mais adequado, que é aquele passo a passo que tem do roteiro de avaliação econômica de projeto. Pegar os preços mais adequados, pegar os preços certos. Né? Por quê? Vou dar um exemplo. Uma coisa você vai comprar um equipamento vamos supor que tem um equipamento que seja o mais caro do projeto. Esse equipamento mais caro do projeto, ele é comprado no Brasil. É um preço. Se o equipamento não estiver no Brasil e for ser importado, os custos disso é outro. Não sei se é mais ou menos, porque depende de cada caso, mas se você não é empresa de engenharia, você vai ter que dizer assim, olha, vai ter que comprar isso na Alemanha, por exemplo. E para trazer o equipamento da Alemanha, quanto é? A empresa já traz? Então, aí tem que montar uma planilha de custos para aquele equipamento em específico, porque ele
não vai ser comprado no fornecedor do Brasil, por exemplo. Então, aqui e em qualquer VTE que a gente faz, normalmente os valores são aproximados, mas vocês podem especificar, dizer, olha, nesse estudo de viabilidade técnica e econômica a gente considerou todos os equipamentos comprados nacionalmente, ou todos comprados internacionalmente, e a gente majorou um valor de X. O importante não é o relatório estar preciso do ponto de vista de números. O importante é estar contando a verdade do que foi feito naquela conta. Se tem simplificação, coloca no relatório que foi feita aquela simplificação. Se pode fazer aquela simplificação, né? Estou falando isso pensando num projeto de engenharia que você esteja numa empresa, né? Então isso tem que ser feito, né? É informar no relatório o que de fato você fez e não o que seria o ideal, porque o ideal, o preciso, 100% preciso não vai ter. Entenderam aí? Por isso que é interessante sempre, toda vez que for pegar preço, principalmente de itens maiores, pegar o valor mínimo, qual é o valor médio do mercado, qual é o mínimo, qual é o máximo do mercado que dá para comprar. Às vezes, talvez tenha equipamento que seja tão caro que tem até uma curva de preço ao longo do tempo, né? A depender do tipo de equipamento e do nível de detalhe que você queira especificar, você pode fazer isso. Não é muito comum esse tipo de coisa, por exemplo, para avaliação, para construção de um prédio, de um shopping aqui em Alagoas, por exemplo. Mas não existe um projeto de uma refinaria, numa empresa muito grande de petróleo, numa usina muito grande de estação de tratamento de água. Essas grandes empresas que trabalham com isso têm que fazer uma VTE. E é assim que se faz, desse jeito que eu estou mostrando para vocês aqui. Certo? E para quem não vai trabalhar em empresas muito grandes como essa, está trabalhando numa construtora. Toda construtora, de alguma forma, em algum nível, os caras fazem avaliação econômica de projeto para saber se vai investir ou não naquilo. Pode ser que vocês, como engenheiro, não tenham acesso àquela informação. Mas todo mundo que está agora estagiando, por exemplo, num prédio XPTO da construtora Z, os donos da construtora fizeram avaliação econômica de projeto para saber se aquilo ali ia ser viável ou não. Se eles fizeram usando a metodologia A, B, C ou D, eu não sei, mas eles fizeram para dizer assim, pai, vamos fazer porque isso vai ser rentável para a gente. Isso aqui é importante, vocês terem noção de que em todo projeto, em tese, alguém fez uma avaliação econômica de projeto e o projeto está existindo porque alguém ou vai ter lucro, se for uma empresa privada, ou se tiver prejuízo é porque não fez uma avaliação econômica de projeto precisa, ou vai ser um projeto que tem a iniciativa pública no meio. E aí, quando você tem um projeto que é público, em geral, você não está olhando somente para o dinheiro para ser o indicador de sucesso dele. Por quê? Porque tem uma parte que tem que ter o projeto, porque é um projeto que tem um impacto na sociedade de uma forma geral. E os atores da sociedade, nem todos têm o objetivo focado em lucro. Uma empresa privada, em geral, tem que ter isso, tem a parte de responsabilidade social, mas um ministério, uma secretaria de Estado, um órgão de governo, não está ali para obter lucro, não. Ele está ali para fazer o processo acontecer e a sociedade receber o benefício que aquele projeto vai ter. E está ali para viabilizar a empresa privada que está tocando no projeto. Não faz sentido, se vocês trabalharem numa empresa pública, em algum momento, vocês inviabilizarem economicamente o projeto para a empresa quebrar. O cara vai parar a obra e acabou. O seu projeto não vai adiante. Ou seja, essa habilidade de negociação é muito importante para engenheiro. Porque quando você, a empresa que trabalha ganhou uma licitação e o cara tem lá um prazo para terminar e um valor que ele disse que ia terminar. Então, se você, no serviço público, for inviabilizando o projeto do ponto de vista técnico e econômico, o que vai acontecer com o projeto? Para a obra, suspende, a empresa desiste, o governo vai tentar fazer outro processo licitatório, fazer um ajuste, vai levar às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes o governo já tem que sair. E é por isso que muita obra acaba ficando aí inacabada. Né? Sempre que vocês verem uma obra pública que ou não foi terminada ou que está parada, muito possivelmente é porque teve um problema de ordem ambiental, ou de ordem econômica, ou de segurança de engenharia. A obra foi interrompida. Né? Quando a obra está interrompida, não tem uma placa explicando por que foi interrompida, não. Você só passa e vê a obra parada. Se você for olhar nos detalhes,
As fiscalizações devem saber porque a obra está interrompida e os envolvidos devem estar sabendo. Então, é importante, né? Eu estou tratando com vocês aqui de viabilidade econômica de projetos, mas tem a viabilidade técnica, tem a viabilidade dos impactos ambientais que aquela obra tem, se tem ou não, porque senão para. Tá? Não adianta, não, porque uma obra que vai gerar um impacto, que vai ter um impacto ambiental que vai ser nocivo, né, à sociedade de uma forma geral. Tem que corrigir, tem que fazer os projetos, tem que fazer as coisas corretas, porque senão vai ter um prejuízo ambiental, de fato, e vai ter um prejuízo no meio do caminho, porque alguém vai chegar lá e embargar a obra, e assim, daqui você não continua. Um órgão não continua, para. E aí quando qualquer órgão ambiental chega e para uma obra, o prejuízo é o quê? É econômico para os envolvidos. Aí vira uma confusão, né? Conflito, já chamo de conflito, que é outra área, é outra coisa que eu acabo trabalhando em administração de alguma forma, né? Beleza? Então, eu saí um pouquinho aqui da pauta, né? Adicionando aqui mais alguns ingredientes aí ao projeto. Aqui o do Igor, no final, né? Que está fazendo em dupla aí com o Dan. Aqui tem um quadro do Miro. Tá? O quadro do Miro aqui com os resumos, né? Pelo que eu estou vendo aqui estão os resumos. Uma coisa que eu vou dar uma sugestão que vocês podem fazer também, que facilita para vocês e para mim. Vou fazer daqui a pouco. Ó. Pegar aqui esse do Igor, vou tentar fazer no quadro dele. Ó. Observe aqui, tem um link, tá? Tem um link para um doc, que é o relatório. Certo? Ctrl C aqui no link do doc, Ctrl C. Vou lá para o quadro dele no Miro. Tá? Aqui, ele não colocou em nenhum... Eita, também está view only, ó. Eu só posso comentar aqui. Tá vendo? Eu vou pegar aqui, como o relatório de vocês é parecido, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tem que liberar para mim, né? Aqui a opção. Deixa eu pegar aqui o do Daniel. Entrar no quadro do Miro. Vou dar um exemplo aqui usando o quadro do Daniel. Ó. Aqui, ó, não sei se ele botou no frame ou é um papel aqui, mas é bom usar os frames assim, ó. Por exemplo, aqui é um frame. Um frame é como se fosse um container. Eu estou botando aqui, ó. Eu boto isso aqui e boto isso aqui dentro. Tudo aqui dentro. Posso diminuir um pouquinho aqui. Estou bagunçando um pouquinho aqui o quadro do Daniel só para dar um exemplo. A vantagem é que quando eu for arrastar o frame, eu arrasto tudo de uma vez. Ó. É tipo um container, vai botando tudo dentro de um frame. Por que eu estou colocando isso? Que eu posso criar um outro container aqui, ó. Posso colocar nesse formato até. Posso chegar aqui, deixa eu ver, dar um Ctrl C, Ctrl V. Ele não está deixando aqui, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o quadro, esse aqui, né? Esse arquivo, ó, é um arquivo do Docs, né? Um link do Google Docs. Vou pegar aqui, vou criar, ó, ele trouxe para cá, tá vendo? Eu dei um Ctrl C, Ctrl V, o que foi que ele trouxe para cá? Ó. É evidentemente que eu tenho acesso ao link, mas olha o que está aqui, ó, o relatório. É porque ele está demorando a passar, mas ele está, ó. Você vê o doc aqui dentro do Miro, tá vendo? Ó. Você vê um doc, você vê um PPT. Aí, se vocês forem colocando tudo aqui dentro, quem está usando o Miro, só basicamente eu vou entrar nele, vou ver tudo, corrigir tudo aqui. E se eu entrar aqui, se eu clicar aqui no link, se vocês tiverem colocado o link aqui, ó, ele vai para o link do doc, ó, tá vendo? Ele vai para o doc, ó. Ele já sabe que é um link, ó, tá vendo aqui? Fonte, vai lá para o link. Certo? Então é por isso que é bom usar, às vezes, o Miro, porque você vai colocando tudo lá. Eu orientei um TCC de um aluno da computação, e aí na pandemia a gente foi... Cada reunião a gente fazia um pouquinho no Miro. Ele colocava coisa, colocava. No final, na hora da defesa, ele não fez nenhum PowerPoint. Ele organizou o quadro do Miro, separou a parte da apresentação que era necessária, mas o trabalho estava todo feito no quadro. Se alguém tivesse dúvida sobre alguma coisa, ele ia simplesmente para outra área do quadro, ó, aqui a gente fez assim, entendeu? Porque ficava tudo lá registrado. Essa é a vantagem, né, de ir usando tecnologia desse jeito. Beleza? Então, né, aqui, por exemplo, Adriel e Nídia, né, eu sei que estão acompanhando, tem que me mandar enviar o arquivo, o trabalho por aqui. Aí vai aparecer igual como esses outros apareceram. Tá? E todos os demais vão ser assim. E uma pergunta que vocês podem acabar fazendo, estou antecipando aqui. Professor, eu atrasei a entrega.
Observe que tem aqui, ó, eu vou editar, tá? Eu editando como professor. Tá vendo que eu coloquei aqui sem data de entrega? Eu vou colocar aqui uma data de entrega, um limite. Esse limite aqui, tá vendo que tem, hoje é dia 5, né? Eu vou colocar aqui o dia 12, semana que vem, até esse horário aqui. Observe o seguinte, não receber mais a tarefa depois da data de entrega. Vai ficar aberto até o dia 12, essa hora. Certo? Se eu não fechar, que é o que eu vou fazer, quem já enviou e quiser corrigir, pode entrar lá e fazer ajuste. Como vocês estão trabalhando no arquivo diretamente, vocês podem ir mexendo no arquivo, porque o link, não precisa nem mexer, porque o link vai estar lá, o quadro do Miro é o mesmo, a planilha é a mesma. Vocês vão só adicionando coisa na planilha. Se por acaso aparecer um documento novo, aí vocês vão lá e anexam. Entenderam? A dinâmica? Então, vou botar aqui, não receber até a data de entrega. Se alguém quiser fazer algum... Porque eu vou colocar isso, porque depois desse dia eu vou corrigir. E aí ninguém pode mais mudar. Se mudar, eu não, aí vai acabar atrapalhando, porque eu não sei se mandou no prazo, etc. Mas fica sempre registrada a data, né? De quem mandou, do horário que cada pessoa mandou. Observe que aqui tem outras coisas que eu nem uso ainda, né? Ó, verificar plágio, originalidade, não estou fazendo isso aqui, tá? Vou fazer aqui e vou salvar. E aí a gente conclui assim a parte do trabalho. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta em relação ao trabalho? Pronto. Então, vou fazer o seguinte, vou dar uma paradinha aqui. Parar aqui.